Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a resenha. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar a nossa intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Nós vamos ler e interpretar trechos de uma resenha de filme, reconhecendo os efeitos de sentido produzidos por palavras e expressões. Vamos também perceber os marcadores discursivos que indicam opinião, distinguindo fato de opinião. Vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você gosta de ver filmes ou séries? Acredito que sim, a maioria das pessoas gostam, principalmente as séries que estão mais em alta atualmente. Já experimentou ler uma resenha de um filme antes de assisti-lo? Então, geralmente, as pessoas que têm curiosidade, que querem assistir a determinado filme, a determinada série, elas vão procurar saber sobre o conteúdo desse filme, dessa série. E vão procurar onde? Na resenha. A resenha é um texto descritivo, que traz informações sobre o filme, sobre a série. A resenha pode apresentar ou não opinião. Nós temos também a resenha crítica, aí sim ela é voltada para a opinião do autor. Então, se você quiser assistir a um filme, uma série e está em dúvida, a dica é você buscar a leitura de uma resenha para saber se você vai gostar do conteúdo do filme ou da série. Nós vamos ler uma resenha para ver como este texto circula. Nós encontramos resenhas, em sites, também a gente encontra em revistas, enfim, revistas voltadas para filmes e cinema. Vamos então à leitura da resenha? O filme é 8 Mulheres e um Segredo. Trocam-se os anéis, ficam-se os dedos. O elenco feminino traz pouca novidade, a Oceans, já que o roteiro segue a fórmula da franquia. E, por outro lado, prova que diversidade não é empecilho. Essa resenha ela foi feita por Maria Carolina Maia, publicada em 7 de junho de 2018. Veja que foi publicada aqui na revista Abril. Então, aqui a gente já vê no título o nome do filme e aqui, no subtítulo, a gente vê já um pequeno detalhamento, um pequeno conteúdo já sobre o filme. Vamos para a primeira atividade desse trecho? Releia o título. 8 Mulheres e um Segredo. Trocam-se os anéis, ficam os dedos. O que essa expressão trocam-se os anéis e ficam os dedos pode significar para o entendimento do texto? Então, provavelmente, você já ouviu essa expressão, é uma expressão popular. Mas o que será que ela significa dentro do texto, dentro deste contexto? A segunda questão, releia. Elenco feminino traz pouca novidade a Oceans. Podemos afirmar que o trecho é uma opinião do resenhista? Lembrando que resenhista é o autor da resenha. Então, será que aqui apresenta uma opinião? Por quê? Pensa lá um pouquinho que eu volto já já comentando essa resposta com vocês.
Então, estudantes refletiram o que será que significa a expressão trocam-se os anéis e ficam-se os dedos. E aqui, será que a gente consegue constatar nesse trecho lido que há uma opinião do resenhista ou não? Vamos lá. Releia o título aqui, né? 8 mulheres e um segredo, trocam-se os anéis, ficam-se os dedos. A expressão nos remete à expressão popular, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O que informalmente nos diz que mudanças podem ser menos significativas, mas os alicerces, os dedos, permanecem. Então, isso quer dizer que as pessoas podem mudar, mas as suas raízes, seus alicerces, permanecem. Segunda questão, né? Será que nesse texto, nesse trecho, elenco feminino traz pouca novidade a Oceans? Será que tem uma opinião aqui? É possível compreender a afirmativa como uma opinião, porque o fato de trazer uma novidade é muito relativo. A novidade está relacionada ao público leitor. Para alguns, o longa, que é o filme, pode ser mais ou menos, mais do mesmo, desculpa. Para os outros, uma novidade. Além disso, o marcador discursivo pouca, que é um advérbio de intensidade, revela que se trata de uma opinião. Então, perceba, o elenco feminino traz pouca novidade. Na visão da resenhista, quer dizer que o elenco não tem muita novidade, expressando aqui um ponto de vista, uma opinião dela. Vamos aqui para a segunda atividade? Releia. Elenco feminino traz pouca novidade. A Oceans, já que o roteiro segue a fórmula da franquia. E, por outro lado, prova que diversidade não é empecilho. Temos no trecho uma indicação de conhecimentos prévios. De acordo com a resenhista, quais conhecimentos seriam necessários? Então, aqui, reflete sobre esse trecho. Quais são os conhecimentos prévios aqui que seriam necessários para melhor entendimento do filme? Pense um pouquinho que eu volto já já com você comentando essa resposta.
Então, estudantes, quais conhecimentos prévios aqui são necessários? Vamos lá. De acordo com a resenhista, a película, que é o mesmo que o filme, tá? Trará características de filmes anteriores. Então, se você já conhece filmes anteriores, né, a este, você vai conseguir deduzir melhor e compreender melhor a trama do filme, o que pode deixar o telespectador fora de contexto. Então, se você já conhece outras versões do filme ou parecidas com o filme, você vai compreender melhor. Se você não conhece, procura numa resenha também ou até assiste versões anteriores para você ficar dentro do contexto e entender melhor a história do filme. Vamos continuar a leitura. Em uma era de feminismo forte e de reboots e spin-offs em profusão, vide Star Wars e o incansável universo Marvel, nada parece mais natural que uma franquia famosa por seu numeroso elenco masculino ganhar uma versão feminina, mais feminina do que feminista de fato. Vamos para a terceira atividade em relação a esse trecho? Em uma era de feminismo forte e de reboots e spin-offs em profusão, como você compreende estrangeirismos destacados? Reboots e spin-offs. Estrangeirismos, vamos relembrar aqui, são palavras que nós usamos até no nosso dia a dia que não pertencem à nossa língua. Por exemplo, a palavra shopping, a palavra pizza, a palavra skate, são palavras que nós usamos no dia a dia que fazem parte da nossa língua, mas não são da língua portuguesa. Então, o que será que quer dizer? O que significa no contexto esses estrangeirismos, reboots, spin-offs? Pensa um pouquinho, ou pesquisa lá, dá uma pesquisadinha, que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes pesquisaram ali esses estrangeirismos, o que significam essas palavras.
O termo reboot é usado quando o filme ele é refeito, sem levar em consideração que já existe outro filme sobre o mesmo tema. Então, é uma nova versão de um filme. Spin-off é quando aproveita-se um personagem ou ramificação do tema para criar uma história. Então, reboot, quando ele faz uma nova versão do filme. Spin-off, quando ele aproveita um personagem que já existe em outro filme para fazer aqui também uma nova versão em outra história. Vamos à leitura. 8 Mulheres e um Segredo, episódio derivado da série iniciada em 2001. Olha a versão aqui original. Por 11 Homens e um Segredo, longa de Steven Soderbergh, de George Clooney e Brad Pitt. À frente traz uma provocação à outra, mas de modo geral é um filme engraçadinho, que se conforma à fórmula criada e consolidada pelos que o inspiram. No chavão dos críticos de cinema americanos que agora curtem O Calor, é um filme de verão. Chavão aqui é uma frase sempre utilizada aqui, sendo utilizada de senso comum aqui. Então aqui eles dizem que é um filme de verão. Aqui, a dupla estelar no comando do elenco é formada por Kate Blanchett e Sandra Bullock, de quem partiu a ideia do projeto. Ela foi bater a porta de George Clooney para pedir a bênção do ator para viver a versão de saias de seu personagem, o charmoso malandro Danny Ocean. Mais que versão, Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie, que surge já na primeira cena do filme, bem maquiadinha na prisão, enquanto tenta convencer um oficial de que merece a liberdade convencional, porque foi transformada pela experiência do cárcere, deseja ter uma vida simples. Vamos à quarta atividade em relação ao trecho. Releia, no chavão dos críticos de cinema americanos, que agora curtem O Calor. Veja essa parte destacada, é um filme de verão. O que você compreende pela expressão em destaque? Um filme de verão? O que será que quer dizer isso? Releia, mais que uma versão, Sandra faz a irmã de Danny e também a vigarista Debbie. A partir dessa informação, podemos afirmar que o filme se trata de um reboot. Lembra que a gente viu o significado dessas palavras ali? Ou de um spin-off. Por quê? Vai revendo ali, pensa que eu volto já comentando aqui essas questões com vocês.
então, estudantes, o que será que significa essa expressão, um filme de verão? E aqui, na segunda questão, trata-se de um reboot ou um spin-off? Vamos lá? Podemos considerar que a expressão nos remete a férias de verão e que um filme nesse estilo apresenta características leves, descompromissadas com a crítica, mas também pode significar algo que passa rápido, filme passageiro, sem se tornar um clássico. O verbo ser também indica uma afirmação, um marcador discursivo, que também funciona como uma opinião. Verbo ser, né? É um filme de verão. Quer dizer, um filme passageiro, não tem aquele compromisso com a crítica, em se tornar um clássico. Vamos lá, o que será que é, né? Aqui, a questão, mais que verão, Sandra faz a irmã de Danny, que também é vigarista. Então, será que esse trecho, ele traz aqui um reboot ou traz um spin-off? Vamos relembrar? O reboot é quando uma nova versão do filme é criada. E o spin-off, que é o caso aqui, ó, podemos considerar que se trata de um spin-off, pois uma das personagens é irmã do protagonista de outro filme, 11 Homens e um Segredo. Então ele aproveitou que ele usou um personagem de outro filme para também colocar ali no filme 8 Mulheres e um Segredo. Vamos continuar aqui? Hoje nós falamos sobre a resenha, que é composta por partes do produto resenhado. Quando eu falo produto resenhado, estou falando de um produto cultural, que é um filme, uma série, um livro, que conta uma história. A gente chama isso de produto cultural. As explicações e opiniões do autor, lembrando que a resenha, ela pode trazer ou não opinião do autor. A resenha crítica, aí sim, ela já traz como objetivo do texto uma opinião, uma visão do autor. A resenha, então, ela é um texto descritivo que vai descrever ali as principais cenas, os autores, os atores do filme. O texto resenha pode exigir conhecimentos prévios do leitor. Então, se for um filme que tem outras versões anteriores ou versões que são aproveitadas, se você não tiver um conhecimento prévio, talvez você não entenda ali a história do filme. Sempre bom buscar, de repente, resenhas de filmes anteriores. E é importante na composição de uma resenha as referências do diretor, atores e atrizes, para você compreender aqui a história também. Neste vídeo nós falamos sobre a resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.